A pergunta sobre por que os humanos são tão fascinados por armas. Seriam as vidas que elas tiram que tornam uma espada tão bela? Ou seria essa própria beleza que mata? Mesmo quando as pessoas morrem, as armas ficam, e um dia, as armas dominarão as vidas humanas. A história começa no deserto. Um grupo de mercenários foi contratado para buscar a espada demoníaca Zoltwin. A lenda diz que quem a possuir ganhará um poder imenso. Seiya Ichijo e Miura vieram em nome da organização Shoshidai para recuperar Zoltwin. Esta espada está acima de todas as outras armas lendárias, pois foi forjada com o sangue de 1000 demônios. Ichijo avisa Miura para ter cuidado, pois se ele deixar a espada encantá-lo, um demônio tomará seu corpo. Ichijo não quer que Miura se torne um 1000º demônio. A lenda de Zoltwin remonta à Era Romana, tendo quase 2000 anos de idade. Naquela época, um exército bárbaro atacou uma pequena aldeia nos arredores do Império Romano. Os aldeões não tinham defesas e foram rapidamente massacrados pelos invasores. Os sacerdotes da aldeia imploraram aos deuses por salvação, mas os céus ignoraram, então recorreram aos demônios. Eles sacrificaram as ovelhas da aldeia e rezaram diante das forças das trevas. O demônio atendeu às preces e enviou um cavaleiro solitário. A arma que este cavaleiro empunhava era nada menos que a Zoltwin. Quando o cavaleiro tirou a espada da bainha, dizem que ela rugiu como uma fera selvagem. A batalha acabou em um instante. A aura demoníaca que emanava de Zoltwin derrubou a horda bárbara. Os aldeões agradeceram ao cavaleiro, mas haviam esquecido uma coisa. Eles não haviam rezado para os deuses, mas para um demônio. Aquele cavaleiro não veio para salvar a aldeia, mas para aniquilar todos os seres vivos. Embora a lenda os enchesse de pavor, encontrar Zoltwin era o trabalho do grupo, então eles prosseguiram. Logo, eles desenterraram uma câmara funerária que parecia um mausoléu. A luz passava pelas frestas na parede à frente. Quando eles atravessaram, descobriram que havia lá dentro a Zoltwin. Naquele exato momento, Seiya e Miura chegaram de aeronave com um esquadrão armado. Os homens lá dentro deram tiros de aviso, exigindo saber quem eram eles. Miura não mostrou medo e se apresentou como agentes da Shoshidai, a organização que gere armas lendárias. Ele ordenou que o outro grupo entregasse a Zoltwin, mas eles recusaram e logo recorreram à força. Enquanto seus homens lutavam, o líder escapou sozinho para pegar a espada. Mas no momento em que a tocou, a energia demoníaca da espada o consumiu e ele perdeu todo o controle. A situação lá fora foi resolvida e uma equipe armada entrou correndo para encontrar Zoltwin. Mas cada um deles foi morto pela espada. Ichijo não teve escolha, a não ser usar medidas drásticas para recuperá-la. Miura pegou a espada, selou-a em uma caixa de contenção e a missão foi concluída. Eles voltaram à sede da organização, um lugar que abrigava uma vasta coleção de espadas lendárias. Na luz refletida na lâmina, ele quase via os rostos das vítimas da espada, e era isso que a tornava tão bela. Com a missão cumprida, Ichijo teve que retornar à sua cápsula de hibernação, e esse sono provavelmente seria longo. Depois que Seiya partiu, Miura ficou encarando Zoltwin, com um sorriso estranho surgindo em seu rosto. Naquela noite, os agentes da Shoshidai continuaram seu trabalho coletando armas lendárias de outros. Uma dessas armas de repente pegou fogo, engolindo um navio inteiro no mar. Enquanto isso, Miura começou a ouvir uma voz chamando por ele dentro de sua cabeça. Acreditando ser Zoltwin, ele voltou à câmara de armazenamento e removeu a espada de sua caixa selada. Os temores anteriores de Ichijo haviam se tornado realidade. Quando os outros chegaram, Miura já havia caído sob o controle da espada e estava massacrando todos à vista. Em outro lugar, Takashi voltou para casa para sua esposa grávida, Wakaba. Em apenas mais um mês, eles se tornariam pais. Como haviam decidido manter o sexo do bebê em segredo até o nascimento, Takashi comprou presentes para um menino e uma menina. Em outro lugar, a espada Shiryu havia se tornado sedenta de sangue mais uma vez. Os monges de lá realizaram um ritual Roma para purificar a intenção assassina de Shiryu. Mas tragicamente, o sacrifício de sangue foi dominado pela energia sombria da espada. Outro massacre sangrento aconteceu. Mesmo assim, a sede de sangue de Shiryu continuava insaciável. Ela levou seu hospedeiro para a cidade para continuar a matança. A tragédia aconteceu quando Takashi e Wakaba se tornaram vítimas por um acaso cruel. Takashi foi morto. Wakaba sobreviveu, mas tendo testemunhado tudo com seus próprios olhos, ela foi consumida pela raiva. Ela encarou o espadachim com olhos ardendo de ódio. O espadachim de repente voltou a si e, vendo quantas pessoas havia matado, foi dominado pelo terror e pelo pânico. A espada Shiryu escorregou de sua mão e caiu no chão.
O Akaba pegou e acabou com a vida dele. Quando a polícia chegou ao local do massacre, o Akaba fugiu com medo para um canto escuro. Logo depois, Shiryu assumiu o controle dela também, levando-a a buscar mais sangue. Mas no momento em que ia atacar uma mãe segurando seu filho pequeno, ela recuperou os sentidos e fugiu. Ela queria soltar a espada de sua mão, mas não conseguia. Miura foi cercado em uma ponte. A Shoshidai exigiu que ele abandonasse Zoltwin e se rendesse, mas ele já havia se transformado em um Busoma e obliterado seus tanques sem hesitação. Quando a Shoshidai ordenou um ataque a Zoltwin, Flamberge chegou e acabou com os 2 tanques restantes junto com os soldados sobreviventes. As 2 espadas chamavam uma pela outra incessantemente. Elas existiam apenas para lutar e buscar inimigos cada vez mais fortes. Ambas se transformaram e entraram em batalha uma contra a outra. Zoltwin reivindicou a vitória e partiu em triunfo. O Akaba, não querendo se tornar uma assassina, deu à luz seu filho e então escolheu tirar a própria vida. Um homem descobriu o bebê agarrado firmemente à espada como se estivesse se agarrando à própria vida. Aquela criança era Gai Ogata. O tempo passou e Gai foi criado por Amon ao lado de Sayaka, trabalhando na forja do velho. Hoje, Sayaka foi à escola como de costume, mas durante as aulas ela não conseguia se concentrar. Sua mente estava cheia de nada além de pensamentos sobre Gai. Quando chegou a hora do intervalo, suas amigas a convidaram para almoçar. Elas também a convidaram para um novo karaokê que abriu perto da estação de trem depois da aula, mas ela recusou timidamente. Antes, Sayaka tinha recebido uma declaração do Ishi, mas ela o rejeitou, dizendo que simplesmente não tinha tempo para um relacionamento. Ishii era o capitão do time de futebol, bonito, melhor da classe, o sonho de todas as garotas da escola, e o fato de Sayaka tê-lo rejeitado deixou suas amigas quase loucas. Elas achavam que ela estava fora de si. Tudo que Sayaka podia fazer era rir e se desculpar. No caminho de ônibus para casa, ela parecia carregar um sentimento não dito que ainda não conseguia expressar em palavras. No momento em que desceu do ônibus, ela encontrou Tatsumi, que estava fazendo recados para o pai de Sayaka, seu mestre. Do caminho de volta, eles encontraram o Gai. Sayaka queria falar com ele, mas ele saiu rapidamente para cortar carvão. Sayaka deixou Tatsumi para trás e correu atrás de Gai. Ela o agradeceu por resgatá-la, já que não tinha ideia do que falar com Tatsumi. Ela tentou convidar Gai para o karaokê que suas amigas mencionaram, mas ele recusou, alegando trabalho. Sayaka ficou irritada porque Gai estava sempre consumido pelo trabalho e nunca ia a lugar nenhum. Ela até disse a ele que, se continuasse vivendo assim, nunca forjaria uma espada boa. Isso tocou em um ponto sensível. Gai ficou furioso, mas escondeu isso e simplesmente disse para Sayaka ir embora. Mas a teimosa Sayaka arrancou a faca da mão de Gai, insistindo que ele viesse brincar com ela. Em sua raiva, Gai acidentalmente machucou Sayaka. Quando Tatsumi viu isso, ele ficou furioso e jogou Gai no chão. Embora Sayaka tenha tentado explicar, Tatsumi colocou toda a culpa diretamente em Gai. Gai não protestou, ele simplesmente se curvou e se desculpou. Naquele momento, Amon saiu para fora. Em vez de julgar o assunto, ele anunciou que no dia seguinte realizariam o ritual de acalmar para Shiryu. Ele disse a Sayaka para purificar seu corpo em preparação para seu papel como sacerdotisa. Depois, ele levou Gai ao túmulo de sua mãe, o próprio lugar onde ele havia nascido. Mas Gai se recusou a se ajoelhar diante do local de descanso de sua mãe. A mãe enterrou o Akaba aqui porque este local dava para toda a área onde Gai vivia, para que ela pudesse sempre vigiá-lo. A mãe criou Gai por mais de uma década e lhe ensinou tudo o que ele precisava saber. Agora, ele queria ouvir sobre os planos do garoto para o futuro. Gai disse que queria ficar com Ana e dedicar seu futuro ao ofício da forja. A mãe já esperava essa resposta, então apenas lembrou o garoto de trabalhar mais duro. Naquela noite, Gai foi sozinho ao quarto onde Shiryu era mantida. Em seu coração, ele considerava esta espada como sua única mãe. Tatsumi acabou testemunhando isso. Dentro de um prédio luxuoso, um leilão de tesouros raros estava em andamento. Miki estava presente no leilão para realizar uma missão atribuída pela organização, embora parecesse mais interessado em aproveitar a comida e as bebidas. Marcos também estava lá. Os dois conversaram amigavelmente. Durante a conversa, Miki levantou descuidadamente sua taça de vinho e o leiloeiro confundiu com um lance, concedendo a ele uma estátua de Buda de Sukhothai por $130 mil. Como isso não fazia parte do plano, a organização não cobriria o custo, e ele teria que pagar do próprio bolso. Quando o leilão terminou, todos os convidados foram levados a outra sala para uma prévia dos itens da próxima sessão. Entre esses itens estava a espada Zote. A verdadeira missão de Miki aqui era verificar se esta espada era autêntica.
Miike sentiu o demônio preso dentro da lâmina rindo dele. Marcos também desejava a espada, pois ela pertenceu ao lendário alquimista Paracelso. Sua história começou no século XVI, quando Paracelso fez um pacto com o demônio para aperfeiçoar sua arte da alquimia. Em troca, ele vendeu sua alma ao diabo. Com o conhecimento proibido do demônio, ele aperfeiçoou a pedra filosofal, a origem de toda a matéria. Então ele quebrou o pacto. O demônio, furioso além da conta, buscou todos os meios para destruir Paracelso, mas foi Paracelso quem saiu vitorioso. Ele incrustou a pedra filosofal em uma espada e selou o demônio dentro dela, e essa espada ficou conhecida como Azoth. Marcos confirmou que esta era genuína, pois ele também tinha ouvido a risada do demônio. Tatsumi relatou a Amon que tinha visto Guy tocando Shiryu, mas Amon descartou isso, pois não representava perigo para Guy. Amon então contou a Tatsumi a história de como Guy foi encontrado. Na época, as mãos do bebê estavam firmemente agarradas da Shiryu, como se a própria espada o tivesse protegendo. Amon também acreditava que Gaia era quem Shiryu estava procurando. Era precisamente por isso que precisavam do sangue de Guy para acalmar a lâmina. Os olhos de Guy nunca olhavam para as pessoas, eles estavam sempre fixos em espadas. Isso significava que ele caminhava ao lado da morte a cada momento. Guy tinha alcançado um nível de existência que poucos poderiam atingir. Na manhã seguinte, eles começaram um ritual de purificação para Shiryu. Todos os presentes foram obrigados a cobrir os olhos. Guy derramou seu sangue sobre Shiryu para acalmá-la. Neste momento crucial, Tatsumi, incapaz de aceitar que Guy seria o escolhido, removeu sua venda para ver o que estava acontecendo. O demônio dentro da espada assumiu o controle de Sayaka e a levou a matar Tatsumi. Mas Guy o empurrou para fora do caminho bem a tempo. Ao fazer isso, no entanto, seu braço foi decepado. Sayaka desmaiou inconsciente logo em seguida. Embora Guy tenha sido levado às pressas para o hospital, ele ainda sentia a dor do braço perdido, uma agonia fantasma sem cura. Sayaka não tinha memória do que havia acontecido durante o ritual. Tudo o que ela podia fazer era segurar Guy para confortá-lo. Mas Guy de repente empurrou e correu para o túmulo de Wakaba, cavando a terra e gritando que aquela era a mulher que o abandonou. Depois, Amon decidiu usar Shiryu para moldar um novo braço para Guy, e parecia que era exatamente isso que Shiryu desejava também. No próximo leilão, Marcos ofereceu $500 mil pela espada Azoth. Após consultar a organização, Mickey aumentou o lance para $1 milhão inteiros. Marcos se recusou a recuar e continuou a aumentar o preço. Eles ficaram nesse vai e vem até que o lance atingiu $1,5 milhão, momento em que Marcos finalmente cedeu. Tendo completado sua missão, Mickey voltou rapidamente para o quartel-general, mas Marcos o interceptou no caminho. Marcos exigiu que Mickey vendesse a espada para ele, ameaçando mandar pessoas atrás dele se ele recusasse. Naturalmente, Mickey não cederia, então os homens de Marcos atacaram. Mickey os derrotou rapidamente, mas ainda não podia partir, pois se tornaram o alvo de Zoltuin. Seus superiores ordenaram que fugisse, mas Mickey sacou a falga e se preparou para lutar. Naquele exato momento, Guy acordou assustado com seu novo braço. Mickey não demonstrou medo ao confrontar Zoltun. Contudo, ao se ver em desvantagem, ele foi forçado a liberar o poder da espada do trovão Falgan para escapar. Um raio caiu do céu, cegando todos ao redor. Embora tenha sobrevivido, Mickey descobriu que havia perdido a espada Azoth. Enquanto isso, Guy observava em silêncio sua nova mão sob a luz do luar. Shiryu nunca parou de incitá-lo a matar, mas ele não se deixou abalar nem um pouco. Ele não conseguia entender por que Amon havia enxertado Shiryu em seu corpo. Amon explicou que Shiryu era a espada guardiã de Guy e agora serviria como seu braço direito e continuaria a protegê-lo. Ele disse a Guy que se sentisse alguma culpa, deveria forjar uma espada ainda maior que a Shiryu. Guy resolveu cumprir as palavras de Amon, mesmo que isso lhe custasse a vida. Sayaka ficou radiante ao ver Guy se recuperando, mas Guy achou Amon um tolo por destruir Shiryu por causa dele. Ele não acreditava que merecia tal sacrifício. Quando Sayaka viu a bainha da Shiryu, presumiu que seu pai queria que Guy forjasse uma nova espada para ela. Mas Guy partiu a bainha em duas e a jogou no fogo, pois a Shiryu era única e jamais poderia ser refeita. Mesmo depois de Guy ter salvado sua vida, Tatsumi não sentiu gratidão. Em vez disso, seu ciúme só aumentou, pois Guy agora possuía Shiryu. Amon entendia como ele se sentia, mas para Amon, uma espada era apenas uma ferramenta e uma vida humana sempre importaria mais.
Como a Shiryu possuía vontade própria, ela e Guy estavam unidos por um destino misterioso. Amon queria ver como Guy viveria agora que a Shiryu se tornara parte dele. Ele era ferreiro há 40 anos, mas nunca havia forjado uma lâmina que realmente o satisfizesse. Mas se Guy pudesse viver com aquela espada, talvez o próprio garoto se tornasse sua obra-prima. Em sua enorme mansão, Marcus dormia quando o demônio dentro da espada Azoth apareceu diante dele. Marcus acordou num salto, ele segurou a espada e lembrou-se da batalha entre Zoltuin e Falgan. Isso só reforçou sua crença de que os ensinamentos da feitiçaria antiga não eram invenção. Poderes além da imaginação humana ainda existiam neste mundo. Movido pelo desejo de vingança, Marcus resolveu tomar esse poder com as próprias mãos. Enquanto estava perdido em pensamentos, sua irmã entrou e o levou para jantar com a família. Seus pais e irmã pareciam amá-lo e cuidar dele profundamente, mas ele não sentia alegria alguma nisso. Aquelas pessoas não passavam de atores que ele contratara para atuar, e ele estava farto dessa família falsa. Ele mandou que saísse. Marcus sentou-se sozinho diante da mesa de jantar luxuosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, Marcus realizou um ritual de oração com Azoth, mas a espada não lhe deu resposta. A organização Shoshidai estava investigando tudo que podiam encontrar sobre Marcus. Ele já havia estudado na Universidade Imperial, mas durante um feriado 2 anos antes, ele se envolveu em um acidente de trânsito que matou seus pais e sua irmã. O próprio Marcus ficou paralisado da cintura para baixo, sem nenhuma esperança de recuperação. Então, sem aviso, Erika apareceu na porta de Marcus. Ele tentou contatá-la muitas vezes antes, mas ela nunca respondeu. Marcus soube que Erika havia voltado para se casar com Tanabe, seu melhor amigo. Embora ele fingisse alegria e desse sua bênção, por dentro ele não sentia nada além de angústia. Eles já haviam compartilhado momentos tão felizes juntos. Marcus queria fazer aqueles traidores pagarem. Azoth sentiu as chamas do ódio queimando dentro de Marcus e apareceu para realizar seu desejo. No dia seguinte, quando Sayaka voltou da escola, Tatsumi já estava esperando para encontrá-la. Na verdade, ele planejava levar Sayaka para si, ressentido por seu mestre favorecer Guy. Felizmente, Guy chegou bem a tempo de impedi-lo. Tatsumi usou Guy como desculpa para seu erro e avançou contra ele, pronto para lutar. Mas Guy facilmente mandou pelos ares com o poder de Shiryu. Shiryu incitava implacavelmente Guy a matar Tatsumi. Foi a voz de Sayaka que trouxe Guy de volta aos seus sentidos. Depois disso, a voz de Shiryu continuou a ecoar na mente de Guy, levando-o à beira da loucura até que ele quase destruiu o braço sozinho. Quando Sayaka correu para impedi-lo, Guy percebeu que a voz havia se calado. O casamento de Toshio e Erika foi realizado em segredo. Justo quando estavam prestes a trocar as alianças, Marcus chegou. Ele entrou no salão da cerimônia e lentamente se levantou, surpreendendo a todos os presentes. Na casa dos Ogata, Kiyomi terminou de afiar a lendária lança Tombakiri e a trouxe para devolver a Amon. Mas Amon não estava em casa, então ela só pôde deixar a lança com seus discípulos. Tatsumi se escondeu em um canto e ouviu toda a conversa deles. De volta à cerimônia, os olhos de Marcus queimavam com nada além de ódio. Ele avançou em direção a Toshio e Erika rápido como uma rajada de vento. Miki apareceu e bloqueou seu golpe, dando ao casal uma chance de fugir. Mas Marcus os alcançou em um instante. Naquele momento, no limiar da morte, Erika chamou o nome de Marcus, e isso o trouxe de volta. Ele desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Miki aproximou-se dele, ofereceu conforto e convidou Marcus a se juntar à organização. Mesmo no caminho de volta com Miki, Marcus não conseguia parar de chorar. Ele não conseguia acreditar que tentou matar Erika, a pessoa que ele mais amava no mundo. Mas, na verdade, Marcus estava sob o controle de Azoth e assim que recuperou a consciência não se lembrou de nada. Tatsumi desembrulhou secretamente a lança Tombakiri para examiná-la e foi imediatamente possuído por ela. Miki levou Marcus para a organização Shishisei, um santuário para pessoas como eles. Lá, eles entrariam em um sono profundo. Enquanto Guy cortava lenha, Tatsumi o emboscou sem aviso. Tatsumi já havia se tornado um Busoma além de qualquer salvação. Sayaka viu no que Tatsumi se tornara e desmaiou na hora. Mesmo como um Busoma, Tatsumi não conseguia abandonar sua obsessão em superar Guy. Mikei disse a Marcus que, mesmo permanecendo em uma condição estável, era apenas uma questão de tempo até que eles também se tornassem Busoma. O destino daqueles que se fundiram a uma arma já estava selado. Só restava saber quando. Marcus implorou para que Miki fosse seu amigo. O que ele não esperava era que Miki já o considerasse um. Apesar do ataque implacável de Tatsumi, Guy se recusou a usar Shiryu para revidar, suportando uma dor terrível por todo o corpo.
Gai Ogata lutou contra a tentação da Shiryu, mas sua vontade estava se esgotando. Um grito irrompeu dele como o uivo de um demônio e seu braço direito se retorceu e se transformou em uma lâmina. Seu controle se despedaçou completamente. Gai se lançou contra Tatsumi com uma fúria que não era mais humana. Quando Amon sentiu a intenção assassina e chegou, encontrou apenas Sayaka caída imóvel no chão. Gai e Tatsumi lutaram até as profundezas da floresta. Gai cravou sua lâmina na lateral de Tatsumi, forçando a recuar, mas a perseguição não parou ali. Enquanto isso, Kyoka apresentou Marcos à liderança da Shoshidai, que agora o colocaria sob sua proteção. Ao mesmo tempo, Miki foi levado para um exame. A transformação de Miki aumentou 2%, mas nenhuma anomalia foi detectada. Os resultados surpreenderam a todos. Descobriram que a arma no corpo de um hospedeiro perdia gradualmente sua estrutura física, mas ainda podia ser captada em imagens como um fantasma. Os líderes da Shoshidai explicaram a Marcos que estavam pesquisando o método pelo qual as armas invadiam e controlavam os humanos. Se tivessem sucesso, poderiam reverter Marcos de uma crisálida para uma pessoa normal e eliminar o risco de ele se tornar um Busoma. Perguntaram a Marcos o que aconteceu enquanto Azoth o possuía, mas suas memórias eram, na melhor das hipóteses, vagas. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, a espada já estava em suas mãos. Ela havia se fundido ao seu corpo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os líderes acreditavam que os hospedeiros Crisálida tinham um novo potencial para o futuro da humanidade. Marcos não teve escolha senão se juntar à organização, pois só eles poderiam salvá-lo e, em troca, ele ajudaria a salvar a humanidade. Em outra sala, Mina continuava realizando testes em Miki. Ambos ansiavam pelo dia em que a pesquisa da Shoshidai tivesse concluída para que Miki pudesse voltar a ser uma pessoa normal. Miki temia que, enquanto dormia, Mina encontrasse outro homem, pois dormir dentro da cápsula parecia afundar na escuridão eterna. Ele ansiava por viver como as pessoas comuns, ir ao cinema com Mina, compartilhar refeições, passear e ter liberdade para sair em encontros. Enquanto conversavam, Kyoka ligou e pediu que Miki fosse ao cofre de armas porque Marcos estava lá sozinho e ela estava inquieta com isso. Miki e Mina deram um beijo apaixonado antes de ele partir. A lua naquela noite estava vermelha como sangue. Gai e Tatsumi caçaram um ao outro até a cidade, deixando muitos mortos pelo caminho. No fim, Gai atravessou sua lâmina pelo corpo de Tatsumi. Naquele mesmo momento, a Shoshidai detectou a existência de Gai e Tatsumi. De volta à sede, Marcos se jogou nos braços de Miki assim que o viu, chorando alto. Kyoka tinha acabado de abrir o cofre de armas para Marcos visitar quando recebeu ordens do alto comando, então deixou Marcos sob os cuidados de Miki e saiu às pressas. Um batedor que descobriu Gai lançou um ataque. Naquele milésimo de segundo, Tatsumi de repente recuperou a consciência, chutou o Gai e fugiu. Em um acesso de raiva, Gai derrubou o helicóptero do céu, fazendo explodir em chamas. Kyoka não conseguia determinar se o Gai era um Chrysalis ou um Busoma. Depois de recuperar os sentidos, Gai arrastou seu corpo exausto de volta para casa. Shiryu ficou furioso e agarrou o Gai pela garganta. Estava tentando arrastar a alma dele para a escuridão. A mão lutou para contê-lo, sofrendo ferimentos para salvar o Gai. Após uma luta, Shiryu finalmente cedeu. Do seu lado, Miki estava guiando Marcos enquanto explicava a natureza das armas amaldiçoadas. Eram armamentos que carregavam suas próprias vidas e vontades. Devoravam a fúria de todos que matavam, mas ninguém entendia por que podiam manipular humanos. Um dos deveres da Shoshidai era colocar os hospedeiros Chrysalis para dormir para evitar que sofressem mutação. Mas assim como uma crisálida inevitavelmente vira borboleta, um dia eles também se tornariam Busoma. Quando isso acontecesse, perderiam toda a vontade, tornando-se extensões da própria arma, restando apenas o desejo de matar. Outro massacre havia ocorrido. Zogen infiltrou-se em uma prisão e massacrou todos os detentos, alimentando-se de seu ódio e sede de sangue como se fosse um grande banquete. Depois, Miki e Marcos foram colocados em hibernação e Ichijo foi acordado mais uma vez. Tatsumi se escondeu na floresta gravemente ferido. Em seu frenesi, ele atacou animais e pedestres para satisfazer a sede de sangue de Tambaqui. Sayaka procurou o Gai por toda parte e o encontrou trancado dentro de um armário. Ela tentou falar com ele, mas ele não disse nada e se comportou da maneira mais estranha. Após observar as ações de Gai, Amon percebeu que o garoto havia regredido a uma criança. Talvez o Gai temesse o poder de Shiryu agora que ele havia se fundido totalmente a ele. Ele estava tentando fugir de si mesmo ao recuar para a infância.
Ichijo emergiu de sua cápsula de hibernação após 16 anos e 24 dias, sabendo que desta vez enfrentaria uma missão de grande importância. O núcleo de alma de Ichijo era o chakra, a arma de Vishnu, a divindade suprema desde o início da criação. Ichijo era um filho dos deuses, estando acima de todos os outros. Os portões de ferro do quartel-general se abriam. Ichijo entrou em um supercarro e partiu em alta velocidade para longe. Esta era a primeira vez que Kyoka trabalhava com Ichijo, embora tivesse ouvido muito sobre o Chakram e seu estilo de luta. Os antigos épicos da Índia falavam de um reino que atraiu a ira dos deuses. Carregando um anel de luz, o mensageiro divino desceu para punir o rei e seu povo. Aquela luz incinerou tudo em seu caminho. Espalhou-se a notícia de que o anel luminoso empunhado pelo mensageiro era o chakra. Foi deixado pelos deuses e adorado pelos mortais como uma arma sagrada antes de ser selado. Aquele que agora empunhava o chakra era o crísalis mais forte da Shoshidai, Ichijo. Naquela noite, Sayaka preparou o prato favorito de Gai, apenas para descobrir que ele não estava em seu quarto. Ela o encontrou na floresta, sentado diante de uma estátua e sorrindo. Então a chuva começou a cair e ele chorou como uma criança pequena. Lembrando das palavras do pai, Sayaka sentou ao lado dele e o convenceu a voltar para casa. Amon foi entregar uma espada ao velho Kaijutsu, que o cobriu de elogios por sua habilidade artesanal. Mas Amon ainda parecia insatisfeito, pois seu ideal de vida era forjar uma lâmina capaz de cortar a espada dentro da consciência de alguém. Enquanto tomavam chá, eles discutiram sobre Shiryu. Amon acreditava que apenas Shiryu poderia cortar a lâmina alojada na mente de Gai. Pela tradição dos ferreiros, ao forjar uma espada, eles criavam duas e selecionavam a superior. Amon raciocinou que, se realmente existissem duas, Shiryu devia ser a mais fraca do par, pois não tinha inscrição. Isso significava que a versão mais forte ainda poderia estar por aí em algum lugar. Na oficina de polimento Fujisho, Reita e Kiyomi estavam polindo espadas juntos. Ambos concordaram que a parte mais bonita de uma espada japonesa era a própria lâmina. No ocidente, muitas espadas tinham punhos decorados, mas a beleza de uma lâmina existia apenas para matar. A katana era a única arma no mundo que levava o fio mortal a uma forma de arte. Quanto mais afiada ficava, mais bela ela se tornava. A arma mais poderosa com a beleza mais requintada era a espada japonesa, e o ofício deles era polir essa beleza até o limite absoluto. Kiyomi era tão obcecada por espadas japonesas que conseguia identificar de onde vinha a areia de ferro e como a lâmina foi forjada apenas passando a língua nela. Ela até implonou para Reita cortá-la como espada recém-polida só para sentir. Sayaka alterou um dos yukatas de Amon para Gai usar no festival. A própria Sayaka vestiu um yukata com estampa de borboletas, sem saber que alguém a observava secretamente. Sayaka levou Gai ao festival. O local estava adornado com decorações deslumbrantes. Multidões circulavam, com barracas de jogos e comida por toda parte. Tudo ali parecia inteiramente novo pro Gai. Sayaka o levou de uma atração a outra, ganhando uma montanha de prêmios pelo caminho. Naquela noite, Kiyomi recebeu um novo cliente. Disseram que estavam com pressa e deixaram uma quantia generosa de dinheiro. Quando Kiyomi abriu o estojo, descobriu que a espada dentro era Shiryu. Ela começou a poli-la sob imensa tensão. Apesar de seus melhores esforços, Kiyomi não conseguiu escapar do controle de Shiryu. Ela brandiu a lâmina contra Reita. Aterrorizado, ele recuou várias vezes até a espada atingir o altar da família, derrubando os retratos dos ancestrais e trazendo Kiyomi de volta aos seus sentidos. Ela imediatamente ordenou que Reita saísse da sala e continuou seu trabalho. A espada continuava exigindo que ela alimentasse com mais sangue. Sem outra escolha, Kiyomi ofereceu seu próprio sangue para acalmá-la. Zoutwin, guiada pelos restos desvanecidos das memórias de Miura, encontrou o caminho para um teatro e tocou a peça de piano que Miura amava. Enquanto isso, a espada de fogo também havia chegado. Eram espíritos afins, ambas espadas amaldiçoadas nascidas na Era dos Mitos. A espada de fogo já havia perdido para Zoutwin antes e estava determinada a recuperar sua honra em uma nova batalha. Greens e Arnis estavam no topo de um prédio alto observando a luta. Greens era chamado de Deus da Morte desde o alvorecer da humanidade. Ele acreditava que a Era de Buzoma estava próxima e que a humanidade seria lançada no inferno. Mais uma vez, a espada de fogo caiu para Zoutwin. Sayaka levou Gai a um santuário para rezar, esperando que os deuses cuidassem dele. No caminho de volta, Tatsumi bloqueou o caminho deles. A essa altura, ele estava sob controle total da arma, movido pelo único desejo de matar Sayaka. Shiryu desviou o ataque de Tatsumi para proteger Gai. Mas como Gai regrediu a mente de uma criança sem vontade de lutar, ele foi facilmente jogado de lado.
Sayaka correu pro lado de Gai em pânico, mas no instante seguinte, Tombokiri a ergueu no ar. A lança pressionou sua ponta contra a garganta de Sayaka. Ela gritou de terror, implorando por sua vida. Ichijo chegou bem na hora e decepou o braço de Tatsumi com o chakram, salvando Sayaka. Embora Tatsumi já tivesse sido humano, agora ele não passava de um monstro lamentável escravizado por sua arma. Tombokiri ordenou que Tatsumi pegasse a lança com o braço que restava e atacasse Ichijo. Do lado de Kiyomi, o cliente misterioso voltou para buscar a espada no momento em que ela ficou pronta. Kiyomi estava exausta, com os braços cobertos de feridas para tirar o próprio sangue para a lâmina. Eita perguntou ao cliente sobre a origem da espada, mas o homem apenas sorriu e levou a espada embora. Tatsumi golpeou para baixo repetidamente, mas nem um único golpe conseguiu tocar Ichijo. Ele havia sido completamente consumido por Tombokiri e estava além de qualquer esperança de salvação. A única coisa que Ichijo podia fazer agora era conceder a ele um fim rápido. Ichijo amarrou Tatsumi firmemente com o chakram. Na mão de Gai, Shiryu tremeu involuntariamente. Em um instante, Tatsumi e Tombokiri se dissolveram em água. Quando Ichijo estava prestes a partir, percebeu de repente que a pessoa que procurava era Gai. Ichijo se virou e fixou seus olhos vermelhos flamejantes no garoto. Sem dizer uma palavra, Ichijo caminhou até Gai e deu um soco forte nele. Gai começou a chorar e lamentou que ia contar para a mãe dele. Sayaka correu para frente e se colocou entre eles para proteger Gai. Ichijo não deu atenção a ela, afastando-a. Ele agarrou Gai pelo colarinho e exigiu que lhe revelasse seu verdadeiro eu. O velho Kaijutsu apareceu do nada. Bastou um olhar para ele e reconhecer Ichijo como um membro da Shoshidai. Eles se sentaram para conversar. Ichijo continuou a observar a condição de Gai. Se Gai ainda pudesse se controlar, Ichijo o levaria para Shoshidai. Mas se Gai tivesse se tornado um Busoma, Ichijo não teria escolha a não ser matá-lo. Kaijutsu sabia não apenas da Shoshidai, mas também da organização Gabai. Ichijo os ignorou como crianças brincando, nada além de obstáculos no caminho. Soin, um membro da Gabai, não aceitou bem aquelas palavras. Usar demônio para matar demônios era heresia. O caminho justo era os humanos destruírem Busoma com as próprias mãos, e ele também estava ali para caçar um. Mas Ichijo via tudo o que a Gabai fazia como nada mais que formigas tentando derrubar uma carruagem. Soin queria eliminar Ichijo imediatamente, sabendo que ele inevitavelmente se tornaria um Busoma. Taijutsu não tinha intenção de interromper a luta deles. Um confronto entre Gabai e Shoshidai era extremamente raro, e o velho estava ansioso para assistir. Ichijo não sabia que a Gabai possuía a arte secreta da escola inconsciente de Kenpo. Eles esvaziaram suas mentes e canalizaram a energia espiritual em seus punhos. Soin lançou-se para frente e desferiu seu punho contra Ichijo. Ichijo ficou genuinamente surpreso com o poder de Soin. Ele não esperava precisar do chakra contra um mero humano. No calor do momento, Gai notou algo emergindo do chão, avançando em direção a Soin. Ele chutou uma pedra naquilo, forçando-o a recuar. Soin detectou a energia demoníaca girando em torno de Gai e moveu-se para lidar com ele primeiro. Mas o Busoma escondido na própria sombra de Soin surgiu e o matou. Em seguida, lançou sua lança afiada contra Gai, ferindo-o. O cheiro de sangue despertou Shiryu instantaneamente. Ele assumiu o controle de Gai, que atravessou a lâmina pelo crânio do inimigo. Ichijo se conteve, querendo ver o verdadeiro poder de Gai. Gai golpeou novamente e partiu o monstro em dois, mas ele não morreu. Ele desferiu um golpe final antes de aproveitar a chance para fugir. Ichijo queria verificar por si mesmo se Gai já havia se tornado um Busoma. Ele derrubou Gai com chakra. O golpe também trouxe Gai de volta à consciência. Ichijo estava prestes a atacar, mas Kaijutsu se agarrou a ele. Sayaka aproveitou a oportunidade para ajudar Gai a escapar. Ichijo estava furioso o suficiente para matar Kaijutsu, mas se conteve, sabendo que ainda precisava do velho para levá-lo até Gai. Kaijutsu levou Ichijo para conhecer Amon para que ele pudesse aprender sobre Gai e Shiryu. Gai e Sayaka se refugiaram em uma caverna na floresta, um lugar que visitavam quando crianças. As feridas de Gai cicatrizaram rapidinho. Shiryu também sofreu ferimentos enquanto protegia. A caverna trouxe memórias de como Gai sempre fugia de casa quando criança, apenas para voltar todas as vezes por não ter para onde ir. Do que Gai estava fugindo era da escuridão, porta o quão longe ele fugisse, ela sempre se agarrava a ele e tentava destruí-lo. Não importa o quanto ele lutasse, ele nunca conseguia escapar dela. Então ele decidiu mudar sua forma de pensar. Gai queria forjar uma espada que pudesse cortar o próprio mundo e a escuridão que o assombrava. Isso assustou Sayaka.
Ela acreditava que mesmo que Gai não pudesse escapar da escuridão, ainda havia luz neste mundo. Mas Gai não via as coisas dessa forma. O mundo dele e o de Sayaka eram diferentes, então suas perspectivas nunca poderiam se alinhar. Embora fosse grato a Amon por criá-lo, ele ainda não via o velho como seu pai, nem considerava este lugar uma família de verdade. Essas palavras deixaram Sayaka profundamente entristecida. Entre os ferreiros, passava-se uma lenda de que a espada Shiryu não fora feita por mãos humanas, mas forjada por um dragão. No meio do período Muromachi, não longe da capital, havia um santuário que abrigava o chifre de um dragão. Um dos sacerdotes tramou um plano perverso. Junto com uma mulher, ele roubou a caixa que continha o chifre do dragão. Quando abriram, um dragão apareceu. Um feixe de luz brilhante mergulhou na boca da mulher. Ela engravidou e deu à luz uma criança. Mas o bebê nasceu com escamas, olhos e chifres de dragão. Então eles o embrulharam e o lançaram no rio. A criança foi encontrada e adotada por um velho ferreiro e tornou-se seu aprendiz. A filha do ferreiro também se afeiçoou ao menino. Algum tempo depois, o velho ferreiro faleceu. O filho do dragão continuou o trabalho de seu mestre na forja. Sua habilidade cresceu constantemente até que sua reputação se espalhou por toda parte. Ele e a garota formaram uma família e deram as boas-vindas ao novo membro. Ele ficou radiante ao ver que o bebê não tinha nenhuma das características do dragão. Sua fama chegou aos ouvidos do shogun reinante, Ashikaga Yoshiki, que lhe ordenou forjar uma espada sem igual. Assim que a espada foi concluída, quiseram que ele a apresentasse ao shogun pessoalmente. Embora sua aparência tornasse tal audiência extremamente perigosa, ele não pôde desafiar a ordem. A princípio, o shogun ficou muito satisfeito com a espada. Mas no momento em que pôs os olhos no rosto do ferreiro, ele enfureceu-se e ordenou a execução de toda a sua família. Apesar de seus apelos desesperados, sua esposa e filho foram arrastados e mortos. Tentaram matá-lo também, mas nenhuma lâmina conseguia perfurar sua pele. No fim, eles o exilaram em alto mar. Ele próprio começou a duvidar se sua própria existência é um erro. Carregando a fúria de um dragão, ele forjou 2 espadas. Ele usou a mais fraca das duas para tirar a própria vida. Sua angústia pareceu fluir para a lâmina e a espada tomou a cabeça do shogun para vingar sua família. Depois disso, ambas as espadas desapareceram. Ichijo chorou ao ouvir essa história, embora tenha retornado rapidamente à sua habitual frieza. Além desse conto, havia inúmeros outros de crianças que sofreram por causa de espadas amaldiçoadas. Amon sentiu que Ichijo era muito parecido com Gai, também perseguido pela escuridão. Mas Ichijo recusou-se a revelar sua identidade. Quando Sayaka e Gai voltaram, encontraram Ichijo esperando por eles. A essa altura, sua intenção assassina havia sumido. Ele apenas queria levar Gai para Shoshidai, pois aquele era o mundo ao qual Gai realmente pertencia. Amon deixou Gai tomar sua própria decisão, embora acreditasse que seria melhor se o menino fosse com Ichoro. Taijutsu concordou. Eles queriam que Gai estivesse em um ambiente adequado a ele e estavam ansiosos para ver o que ele se tornaria. Gai concordou em ir com Ishiji. Sayaka não suportou deixá-lo partir e correu atrás deles o máximo que pôde. Dentro da mansão de Shin Matoba, a segunda espada Shiryu começou a gemer. Antes de voltar para Shoshidai, Ichijo levou Gai à sua própria casa para se reunir com sua esposa após 16 anos separados. Kei havia envelhecido, enquanto Ichijo parecia exatamente o mesmo de antes. O jardim estava cheio de rosas, símbolos de rejuvenescimento, tal como o desejo da própria Kei de ficar ao lado de Ichijo por apenas mais um pouco. Apesar de todos os anos de separação, Kei nunca esteve com mais ninguém nem pensou em se casar de novo, porque para ela, Ichijo sempre esteve bem aqui e nunca tinha partido de verdade. Gai começou a se sentir confuso. Ichijo o levou para passear pelo jardim de rosas para explicar tudo, desde o destino de se tornar um Busoma até a hibernação em Shoshidai. Durante a hibernação, eles cessariam toda a atividade e seriam colocados em armazenamento. Eles só seriam acordados quando necessário. Naturalmente, Ichijo não podia ver Kei enquanto dormia. Eles se conheceram no ensino médio, quando Kei era apenas 1 ano mais nova que ele, mas após se tornar uma crisálida, Ichijo foi colocado em hibernação e seu corpo parou de envelhecer. Shoshidai tinha uma regra que proibia os membros de revelar qualquer informação a estranhos, então Kei não sabia nada sobre a situação de Ichijo, mas ela nunca questionou, escolhendo ficar e esperar por ele. Depois de terminar sua explicação, Ichijo enxotou Gai para que ele e Kei pudessem ter um tempo a sós. O garoto vagou pelas ruas sozinho até que um pôster com as palavras Sword Soul chamou sua atenção. A atmosfera lá dentro estava elétrica.
No palco, 2 finalistas estavam travados em uma competição. Quando Guy percebeu que era apenas um torneio de videogame, ele quis ir embora, mas a multidão era tão densa que ele não conseguia sair. No palco, Mitariko estava transbordando de empolgação. Ela derrotou rapidinho seu oponente e presenteou o público abaixo com uma música. De volta a casa, Ichijo e Kei colocaram a música do baile da escola daquele ano e dançaram valsa juntos. Naquela época, Ichijo nocauteou o parceiro de dança de Kei em um acesso de ciúmes, apenas para descobrir depois que o homem era parente dela. Foi esse pequeno mal-entendido que os uniu. Ichijo sentiu uma contada de tristeza ao olhar para Kei agora. Ele ajudou a pintar as unhas dos pés dela e eles relembraram os velhos tempos. Kei ainda tinha tantos lugares que queria visitar com Ichijo e ela ansiava por voltar ao lago onde tiveram suas lembranças mais queridas. Quando Ichijo disse que a levaria lá, Kei saiu correndo alegremente para se preparar. Nesse momento, chegou uma ligação de seu cuidador informando a Ichijo que a saúde de Kei havia piorado severamente. Ichijo subiu para o quarto de Kei. Ela olhou para ele com olhos brilhantes. Ela pensou que ele pudesse ser nada mais que uma ilusão, mas contanto que ele estivesse ao seu lado, ela não se importava. Mitariko voltou para o camarim. Em forte contraste com sua persona fofa e amigável no palco, ela agora era insuportavelmente arrogante com todos ao seu redor. Mitariko encontrou seu oponente novamente no banheiro. Como ele não teria outra chance de vê-la após a partida, ele estava escondido ali apenas para agradecer. Um ano atrás, ele esteve prestes a tirar a própria vida. Ele foi falsamente acusado no trabalho e forçado a se demitir, mas o sorriso de Mitariko salvou. Isso lhe deu forças para continuar otimista e procurar um novo emprego. Aos olhos dele, Mitariko era um anjo. Diante de suas palavras sinceras, Mitariko reagiu com nada além de nojo e lançou insultos contra ele. A crueldade dela o deixou devastado. Mais tarde, Mitariko participou de uma entrevista. Quando terminou, ela esbarrou em seu oponente mais uma vez. Pensando que algo tinha acontecido com ela, ele insistiu em ajudar. Sem dizer uma palavra, Mitariko pegou sua bolsa e bateu nele impiedosamente, como se estivesse desabafando todo o seu estresse e frustração. Depois de aguentar por tanto tempo, ele finalmente perdeu a paciência e revidou Mitariko sem piedade. A espada de fogo Flamberge, gravemente ferida após sua derrota para Zoltun, buscava desesperadamente um novo hospedeiro quando avistou Mitariko sendo atacada. Ela voou em direção a ela e aproveitou o momento para instá-la a segurá-la. Mitariko agarrou Flamberge e deu um fim ao homem. Kei ficou radiante quando Ichijo a levou para a beira do lago. Por um breve momento, ela sentiu como se tivesse voltado à juventude, mas a alegria durou pouco. Quando Kei viu seu próprio reflexo na água, uma onda repentina de dor a invadiu. Ichijo quis levá-la ao hospital, mas ela implorou para que ele a levasse para casa. Sob o controle de Flamberge, Mitariko destruiu alegremente um quarteirão inteiro da cidade. Guy tentou intervir e pará-la, mas foi queimado pelas chamas da espada. Só então Shiryu assumiu o comando de Gaia e lançou um ataque contra Mitariko. Shoshidai detectou a aparição de Flamberge, mas não conseguiu contatar Ichijo, o que os deixou profundamente ansiosos. A essa altura, Ichijo já havia levado Kei para casa. A pedido dela, ele abriu o guarda-roupa de madeira em seu quarto. Dentro, estava pendurado um lindo vestido de noiva. Kei o havia preparado há muito tempo, esperando que Ichijo a pedisse em casamento. Ichijo imediatamente se ajoelhou diante dela, pediu desculpas por demorar tanto e pediu sua mão. Depois de todos esses anos de espera, Kei finalmente vestiu o vestido de noiva que guardava, mas a essa altura, sua vida estava chegando ao fim. Embora Kei nunca pudesse entender por que Ichijo desaparecia por períodos tão longos sem envelhecer um único dia, ela nunca se arrependeu de ter se apaixonado por ele. Ichijo deu um beijo em seus lábios, e Kei faleceu pacificamente. Envolta somente após passar esses momentos finais com a mulher que amava, Ichijo contatou Shoshidai para retomar a luta. Lá fora, Mitariko e Guy ainda travavam uma batalha feroz, e parecia que Guy estava perdendo. Justo quando Mitariko estava prestes a dar o golpe final, Ichijo atingiu de volta. Juntos, eles retornaram ao quartel-general. Ambos ficaram em silêncio durante todo o caminho, cada um carregando uma dor particular que não estavam dispostos a expressar em voz alta. Yasuko estava relaxando confortavelmente em seu iate, tomando sol, quando notou que faltava uma folha de ouro em seu copo de água, e teve um ataque de fúria com Billy. Billy se ofereceu para preparar uma nova bebida, mas Yasuko pediu que ele passasse protetor solar nela. Eles estavam em uma expedição para encontrar o tesouro do pirata Trolla. Em pouco tempo, um mergulhador emergiu para relatar que o tesouro havia sido encontrado no fundo do mar.
Juntos, eles içaram um caixote de madeira pro convés, mas quando o abriram, tudo que encontraram dentro foi champanhe. Yasuko perdeu a paciência e gritou, furiosa por ter gasto uma fortuna contratando uma renomada equipe de caçadores de tesouros apenas para obter um resultado tão decepcionante. Em um salão de beleza, o mestre cabeleireiro Issei percebeu, apenas ao tocar no cabelo de uma cliente, que a vida dela estava enquanto cortava, ele a repreendia incessantemente pelo terrível dano que ela havia causado ao seu cabelo. No entanto, a cliente não ficou nem um pouco brava e até pediu que ele continuasse. Ao final, ela saiu com um penteado que adorou. Naquela noite, a tripulação se reuniu no navio para comer, beber e compartilhar seus sonhos sobre o que fariam quando o tesouro fosse encontrado. Apenas o professor não tinha interesse em dinheiro. Tudo o que ele queria era pôr os olhos no martelo Gollum. Era uma arma lendária outrora empunhada pelo pirata Trolla, e sua existência remontava à Grécia Antiga. Naquela época, torneios eram realizados 2 vezes por ano sob a vigilância do rei. O vencedor seria recompensado com grande honra e fortuna. Muitos cavaleiros arriscaram suas vidas para competir. Com o passar do tempo, um boato começou a circular entre os cavaleiros. O campeão do torneio sempre carregava uma das espadas de Gollum. Galan era um ferreiro de uma pequena aldeia que forjou muitas lâminas famosas. Um dia, um cavaleiro veio ver Daó. Ele venceu o torneio usando uma espada de Galan e, naturalmente, Galan esperava sua parte da recompensa. Em vez disso, o cavaleiro não queria que mais ninguém empunhasse as armas de Galan, então ele matou o ferreiro. O filho de Galan abraçou o corpo do pai e chorou por 3 dias e 3 noites. Então o menino ouviu o martelo de seu pai chamando por ele. O filho obedeceu ao chamado do martelo, pegou-o em suas mãos e entrou no torneio. Ele lutou contra o próprio cavaleiro que havia assassinado seu pai. Ele venceu quebrando cada uma das espadas de seu oponente, mas o rei, temeroso do tremendo poder do martelo, envenenou o menino no banquete da vitória. O martelo ficou contaminado pelo veneno daquele dia em diante. Caiu na posse do rei, mas a família real logo foi aniquilada. Alguns teorizaram que o martelo envenenou a mente do rei, deixando-o louco até que ele massacrasse sua própria família. Todos acharam esse um conto aterrorizante. Apenas Yasuko descartou o martelo como sucata. Sua única ambição era encontrar ouro e prata para poder viver uma vida fácil e indulgente. Yasuko foi casada 5 vezes e cada um de seus maridos morreu. A fortuna que ela herdou estava quase no fim, então ela apostou tudo nessa caça ao tesouro. Além de sua fama como cabeleireiro, Issei também trabalhava como fotógrafo para uma revista. Graças a Issei, a edição do mês anterior tornou-se um sucesso, dobrando suas vendas. A razão pela qual Issei escolheu o penteado como profissão foi que ele estava procurando o cabelo mais bonito do mundo, e, quando encontrasse a pessoa que o possuísse, Issei a mataria com suas próprias mãos. Anos atrás, toda sua família foi assassinada por uma mulher com cabelos incrivelmente bonitos, e ele nunca esqueceu disso. No dia seguinte, Dick localizou o tesouro. Baú após baú de ouro, prata e joias foram trazidos a bordo, mas o martelo Gollum que o professor mencionou não foi encontrado em lugar nenhum. Ele tinha certeza de que deveria estar em algum lugar nestas águas. Yasuko levantou-se para procurar Dick, apenas para descobrir que ele já estava morto. Naquele dia, Arnice visitou o salão de Issei por uma sessão de penteado. No instante em que Issei tocou o cabelo dela, ele soube que esta era a mulher que havia massacrado sua família. O ódio surgiu dentro dele como uma onda gigante, e ele não queria nada mais do que matá-la na hora. Mas, por fora, ele continuou sorrindo como se nada tivesse errado. Issei continuou seu trabalho. Enquanto isso, Arnice disse a ele que logo receberia uma espada lendária chamada Nebustigma. Era uma lâmina que abrigava um espírito da neve. Sua origem remonta ao passado distante, quando 2 jovens do campo se apaixonaram por um belo espírito da neve. Os dois lutaram entre si pelo seu afeto. O perdedor estendeu a mão para o espírito e sussurrou suas últimas palavras. Ele desejou que, na morte, ela o segurasse em seus braços. Para realizar seu desejo, o espírito pisou na terra pela primeira vez, mas naquele momento ele quebrou uma de suas costelas e a cravou no peito dela. Ele preferia matá-la a deixar que qualquer outra pessoa tivesse. O osso que tirou a vida do espírito tornou-se a sanguinária espada demoníaca Nebustigma. Quando Arnice terminou sua história, Issei também havia terminado de pentear seu cabelo. A morte de Dick lançou todos no navio no caos. Eles começaram a suspeitar um dos outros. Ao notarem que o professor sumiu, eles se dividiram para procurá-lo. Quando Yasuko chegou, mais 2 pessoas haviam sido mortas. O professor apareceu por trás e a agarrou pela garganta. Ele queria ficar com um tesouro só para ele. Billy aproximou-se por trás e esfaqueou o professor com um golpe fatal.
Yasuko achou que estava salva, mas Billy pretendia matá-la também para ficar com o tesouro sozinho. Após uma luta desesperada, Yasuko caiu no mar. Naquele momento, a vontade de sobreviver ardeu dentro dela. O martelo Ganon apareceu e se ofereceu a ela, prometendo imenso poder se ela o aceitasse. Após sair do salão, Issei seguiu Arnice secretamente até um beco estreito. Ele exigiu saber por que ela havia matado Sunny, sua irmã mais nova. Mas Arnice matava sem motivo. Ela havia nascido como uma arma. Issei sacou uma arma que havia preparado e atirou em Arnice, mas suas feridas cicatrizaram quase instantaneamente. Arnice disse a Issei que seu corpo abrigava 2 armas e que lhe daria uma. Issei recuou aterrorizado, esvaziando sua arma nela, mas nenhum dos tiros causou qualquer dano. Ela sacou a espada demoníaca Nebustigma e deixou que ela se fundisse ao corpo de Issei. Sem capitão a bordo, o navio de Yasuko derivou sem rumo pelo mar. Billy teve a sorte de avistar outra embarcação passando e lançou um sinal de fumaça para pedir resgate. Naquele exato momento, Yasuko saltou da água para o convés, com o martelo Ganon em punho. Billy não conseguiu esconder seu terror. Issei voltou ao salão e retomou seu trabalho, apenas para descobrir que sua mão tremia sem controle. Sua próxima cliente era ninguém menos que Yasuko. Há muito tempo, em uma vila perto do mar Mediterrâneo, vivia um jovem chamado Kanata. Ele era filho de pai humano e mãe fada, o que o abençoou com conhecimento e força além dos mortais comuns. Quando Kanata fez 18 anos, sua mãe lhe concedeu a alabarda, uma arma antiga do reino das fadas. Se usada para a justiça, daria ao usuário um poder imenso, mas se usada para o mal, o portador sofreria uma terrível calamidade. Kanata foi para o campo de batalha e usou a alabarda em nome da justiça. Para proteger sua vila, ele derrotou sozinho centenas de inimigos e foi aclamado como herói. Mas ao voltar para casa, Kanata descobriu que sua amada Sara havia se casado com um jovem Édico em sua ausência. Consumido pela traição, ele teve um ataque de ciúmes, caçou o casal e matou os dois com a alabarda. A partir desse momento, a alabarda ficou carmesim e começou a atacar pessoas inocentes. Sob o controle da arma, Kanata massacrou os aldeões e até assassinou seus próprios pais. No fim, Kanata morreu de exaustão, mas a alabarda continuou seu massacre. Após contar a história da alabarda, Kyoko ordenou que Marcus e Miki recuperassem a arma para a organização. O alvo deles desta vez era o conglomerado imobiliário Sekia. Shoshidai tinha acabado de receber informações de que o CEO, Sekiya Shuntaro, havia adquirido a alabarda. Como ele estava doente e precisava de uma secretária para cuidar dele, a agente Hirai Yamina se infiltrou na empresa como sua secretária pessoal. Do lado de Ichijo, como fazia muito tempo que ele não saía pelo mundo, ele continuava a saborear cada momento. Assim que ele entrasse na cápsula de hibernação, não haveria como saber quando acordaria novamente. Ichijo aconselhou Gai que, se ele tivesse algum plano, deveria agir agora. Ele disse a Gai para olhar em volta, pois esse cenário poderia estar completamente diferente quando ele voltasse. Os hospedeiros de Chrysalis tinham que hibernar constantemente e não podiam aproveitar a vida como todos os outros. Então tudo o que podiam fazer era guardar na memória o que viam neste momento. Era assim que provavam sua existência neste mundo, que eram reais e não meras ilusões. Ichijo perguntou a Gai o que era que ele estava procurando nesta vida. De volta ao conglomerado, no momento em que Miki viu Mina novamente, ele não conseguiu se conter e a puxou por um beijo apaixonado. Graças a Mina, eles souberam que havia um andar executivo abaixo do subsolo. A alabarda estava sendo mantida em um cofre lá embaixo. Os dutos de ventilação que levavam a ele se conectavam ao banheiro masculino no subsolo. Mina havia providenciado um cartão de elevador, um mapa do andar e a senha do cofre para Miki. Antes de sair, ela o lembrou de ter cuidado, pois a segurança no prédio era extremamente rígida. Usando o cartão, eles pegaram o elevador para o subsolo. A espada de Marcus, Azote, carregava o selo do diabo de Paracelso. Ele usou seu poder para envolver os dois na escuridão, tornando-os invisíveis para as câmeras de segurança. Eles chegaram ao cofre sem incidentes, mas dentro dele havia outro cofre, e Mina não tinha senha para este. Marcus se aproximou para olhar melhor e foi imediatamente atingido por um escaneamento de retina que disparou um alarme de falha de autorização. A sala começou a ser inundada com gás. Marcus golpeou o cofre interno com a Azoth, mas não conseguiu atravessar. Tudo o que podiam fazer é esperar que Mina encontrasse a senha. Enquanto Mina procurava pelo código, Sekiya chegou. Ela fingiu estar verificando a medicação dele, mas ele percebeu na hora. Só então Mina percebeu que Sekiya sabia do seu plano o tempo todo e que a alabarda nunca esteve no cofre. Ela rapidamente transmitiu a notícia para Miki.
Sequia sacou a alabarda para punir a traidora Mina. Seus guardas também correram para a sala do cofre, mas Mickey e Marcos já tinham ido embora. Os dois correram para onde Mina estava para resgatá-la. Mickey recebeu um golpe forte destinado a Mina e ficou gravemente ferido. Marcos aproveitou o momento enquanto Sequia estava focado em Mickey e o derrubou por trás. Com seu hospedeiro morto, a alabarda imediatamente se prendeu a Mickey, causando-lhe uma dor agonizante. Como uma morte havia ocorrido, eles tiveram que fugir antes que a polícia chegasse. As feridas de Mickey cicatrizaram rápido, e eles recuperaram a alabarda com sucesso. Mas Mickey não tinha pressa nenhuma de voltar para Shoshidai. Ele queria aproveitar o tempo que tinha lá fora com a Mina. Assim que voltassem, nenhum dos dois sabia quando poderiam se ver de novo. Marcos entendeu, então ele silenciosamente os deixou sozinhos. Mina ainda estava preocupada com o estado de Mickey, pois seu corpo agora abrigava 2 espadas, mas Mickey continuava confiante em sua própria força. Na verdade, ambas as espadas dentro dele o instigavam constantemente a matar, mas por enquanto Mickey ainda conseguia mantê-la sob controle. Mickey levou Mina a um parque, e eles passaram o dia inteiro se divertindo como nunca. Foi o primeiro passeio deles juntos além dos muros da base. Enquanto se beijavam, as vozes na cabeça de Mickey voltaram com tudo. Ele sentiu que estava perdendo o controle e disse para Mina correr. Hyoka, vendo a situação sair do controle, contatou Ichijo para resolver. Mickey não queria machucar a Mina, então usou seu último pingo de razão para fugir, mas Mina correu atrás dele por preocupação. Nessa altura, Mickey tinha perdido o controle total e atacou a Mina. Marcos tentou contê-lo. Ichijo também chegou e usou o chakram para atrair a atenção de Mickey para si. Após enfrentar Mickey, Ichijo percebeu que ele ainda não tinha se transformado totalmente em um Busoma, mas a situação era terrível de qualquer maneira. Shirayu tremia sem parar, desesperada para entrar na luta. Mickey estilhaçou o anel chakran de Ichijo. Gai não teve escolha no sem entrar na batalha. Em um momento crítico, Ichijo usou o próprio corpo para proteger Gai de um golpe. Mina gritou o nome de Mickey em angústia, implorando para ele acordar e parar. Enquanto a razão de Mickey lutava contra as 2 espadas pelo controle, Gai avançou e cravou sua lâmina no ombro de Mickey. A dor fez Mickey cair no chão, e ele voltou à sua forma humana. Eles o levaram às pressas de volta à base para exames. Embora tivessem conseguido evitar que Mickey se tornasse um Busoma desta vez, abrigar 2 núcleos alma significava que ele poderia se transformar a qualquer momento, e a hibernação não seria mais suficiente. A melhor opção agora era retirar as armas de seu corpo o mais rápido possível. Quando ele acordou, Mina disse a Mickey que tudo ficaria bem se ele continuasse a hibernar. Suas palavras trouxeram a Mickey um pouco de alegria, mas ele ainda se sentia muito culpado por quase machucá-la. Antes de voltar a hibernar, Mickey contou a Mina sobre um sonho que teve. Ele sonhou em viver uma vida comum, com 2 filhos, um menino e uma menina. Ele compraria uma casinha aconchegante e teria um cachorro. Às vezes, ele chegaria em casa bêbado e enfrentaria a adorável fúria de sua esposa. Mickey reuniu cada gota de coragem que tinha e pediu Mina em casamento. Enquanto a cápsula de Marcos entrava em modo de sono, uma nuvem de fumaça vermelha surgiu dentro da cápsula de Mickey, corroendo seu corpo. Mina assistiu a tudo por trás da tela, mas nenhum traço de tristeza cruzou seu rosto. Naquela noite, em sua mansão, Shin ouviu Shirayu chorando mais uma vez. Seu pranto ficava cada vez mais alto. Shin já tinha ouvido antes que Shiryu tinha uma contraparte mais fraca, então ele presumiu que ela estava de luto e procurando por seus semelhantes. Enquanto tomava café na manhã seguinte, um visitante veio discutir a construção de um orfanato com Shin. O homem havia encontrado um grande prédio à venda. Já tinha sido uma escola primária e agora estava abandonada. Era um lugar lindo e espaçoso, cercado pela natureza, e o visitante acreditava que seria perfeito para um orfanato. Shin achou a ideia maravilhosa e concordou em investir. Mais tarde, outra pessoa veio a Shin propondo um asilo, mas o local que queriam era o mesmo que o primeiro visitante escolhera para o orfanato. Naquela noite, Sayaka ficou olhando para o local onde Shiryu costumava ficar, pensando em Gai. Eles estavam juntos desde a infância, e a partida repentina dele era algo que ela ainda não conseguia aceitar. Amon disse a Sayaka que ela deveria tentar entender, pois Gai estava sendo guiado pelo destino que Shiryu traçou para ele. Gai estava tentando viver como uma espada, e Amon o ajudou nessa jornada. Mas Sayaka não conseguia compreender como uma pessoa normal poderia viver como uma espada. Ela saiu correndo da sala em prantos. Amon ficou sozinho em silêncio. O destino de uma espada desde o nascimento era matar, mas com uma bainha ela poderia escolher o próprio destino. Gai agora era uma espada sem bainha, e sua humanidade era essa bainha.
Ele ainda podia escolher o seu próprio caminho. Amon queria muito ver qual destino o garoto escolheria. Sayaka saiu e olhou para a lua. Ela acreditava ser a única pessoa que realmente entendia quem Guy era de verdade. Mesmo assim, ela se sentia incerta se Guy ainda era ele mesmo, o garoto que a salvara quando eram pequenos. Sua mente voltou para aquela época. No dia em que Guy fugiu, Sayaka correu atrás dele e deu de cara com um lobo selvagem. Guy voltou sem hesitar e ficou na frente dela, protegendo-a mesmo quando o lobo cravou os dentes em seu braço até sangrar. Depois disso, eles voltaram para casa junto. Sayaka sabia que, naquele exato momento, Guy também estava olhando para a mesma lua. E, de fato, Guy estava sentado sozinho, contemplando o luar. Ichijo aproximou-se para conversar com ele. Ele explicou a Guy que não ter nada para proteger e nem ninguém para amar significava que ele não podia nem se proteger, e por isso era fraco. No dia seguinte, Shin foi inspecionar o local proposto pessoalmente, mas os dois proponentes do projeto não paravam de discutir sobre o que o lugar deveria se tornar. Shin olhou em volta por um tempo, então teve uma ideia: combinar o orfanato e o asilo em um só. Dessa forma, os idosos poderiam cuidar das crianças como se fossem seus próprios netos. Todos acharam a ideia brilhante e concordaram em trabalhar juntos. Depois que Guy partiu, Sayaka continuou distraída e infeliz na escola. Suas amigas a convidaram para uma confeitaria recém-aberta para animá-la. Sayaka concordou alegremente. No santuário, Kaichou se encontrou com Kazuma, um membro da organização Gabi. Kazuma viera pedir desculpas pelos problemas que Soin causara. Kaichou não guardava rancor, e até deu a Soin um enterro digno. O incidente fez a Gabi perceber que ainda tinham muito a aprender. O Busoma que lutou contra Guy também desapareceu após o encontro deles. Como o Shoshidai e Gabi tinham o objetivo de destruir os Busoma, Kaichou sugeriu que cooperassem. O diferencial era que Gabi lutava sem armas, confiando apenas em seus corpos dados pelos deuses. Mas nem todos podiam ser como Rimiko, então eles ainda tinham que treinar todos os dias. A organização Gabi cria que armas eram feitas para matar, e quem as usava era igualmente detestável. Guy preparou uma refeição simples e ficou no canteiro de obras com Ichijo. Ele queria saber por que Ichijo não gostava de voltar para Shoshidai, mas continuava sendo membro. A resposta era simples: para sobreviver. Hospedeiros de Crisálida inevitavelmente se tornariam Busoma. A hibernação em Shoshidai poderia adiar esse destino. Ichijo tinha pavor de virar um Busoma porque significava se perder completamente. Mas Guy não entendia por que alguém se apegaria tão desesperadamente ao próprio eu. Então Ichijo lhe contou uma história de muito tempo atrás. Naquela época, Ichijo era um soldado lutando ao lado de seus companheiros. Uma granada foi lançada contra ele sem aviso, matando a maioria deles. Ichijo também ficou gravemente ferido. Antes de perder a consciência, ele viu o inimigo avançando contra eles. Foi quando Chakram apareceu e lhe concedeu seu poder. Suas feridas cicatrizaram e Ichijo se levantou e eliminou cada inimigo sozinho. Mas ao se virar pronto para matar seus próprios companheiros, uma foto dele e de Kei caiu do bolso. Ao vê-la, ele se lembrou da mulher que amava e recuperou os sentidos. Ichijo disse a Guy para não deixar a arma usá-lo, mas para usá-la por quem ama e quer proteger. Sem isso, ele sempre seria frágil. Sayaka foi à confeitaria com as amigas, mas ainda não conseguia sentir alegria. Depois de se despedir delas, ela encontrou o Shin. Ele estava ajudando a coletar assinaturas para uma petição. O Parque Izumi corria o risco de ser demolido por um condomínio, mas era uma área verde amada por todos. Shin se recusou a deixar um oásis tão belo ser perdido e resolveu ajudar. Sayaka assinou seu nome com alegria. Pouco depois, um grupo de bandidos bloqueou o caminho dela. Shin tentou argumentar com eles, mas acabou sendo espancado. Quando ele acordou, Sayaka estava ao seu lado. Depois de saírem, os bandidos voltaram sua atenção para Midoriko. E esse foi o maior erro deles, pois nunca mais veriam o nascer do sol. Midoriko foi até onde Sayaka e Shin estavam, fingindo não lembrar de nada, e partiu pro ataque. Felizmente, Guy chegou bem na hora para bloqueá-la. Shin reconheceu o que estava no braço de Guy. Era Shiro. Enquanto procurava por Guy, Ichijo encontrou Zoutuon, mas ele não tinha intenção de lutar e partiu rapidamente. Uma dor repentina surgiu em Ichijo. Parecia que o chakram dentro dele estava começando a mudar. Após um breve duelo com Guy, Mitariko percebeu que não era páreo para ele e fugiu. Sayaka viu que Guy estava ferido e quis levá-lo para casa, mas Guy recusou porque não tinha mais uma casa para onde voltar.
Ele disse friamente a Sayaka para se afastar e deixá-lo. Tudo que Sayaka pôde fazer foi observar sua silhueta se afastando através de suas lágrimas. No dia seguinte, a turma de Sayaka deu as boas-vindas a um novo aluno transferido. Para sua surpresa, era o Shin. Após a morte de Miki, a Shoshidai alterou a aparência de Mina e implantou memórias de Marcos para que ela pudesse se passar por sua ex-namorado. Ela agora atendia por Takagi Aya, encarregada de monitorar Marcos. Marcos foi então acordado para um exame de rotina. A Shoshidai usou isso como uma oportunidade para Marcos conhecer Aya. No momento em que Marcos pôs os olhos nela, ela o lembrou de Erika. Aya se apresentou como conselheira de Marcos e explicou que seria responsável por supervisioná-lo de agora em diante. Estar perto de Aya deixou Marcos um pouco tímido. Ela começou com algumas perguntas simples para quebrar o gelo. Ela até mentiu para o Marcos, dizendo que Miki ainda estava em hibernação para deixá-lo tranquilo. Marcos confiou nela e abriu seu coração. Mesmo agora, ele não conseguia acreditar que uma arma pudesse mudar uma pessoa de uma forma tão aterrorizante. Marcos sentiu um medo profundo ao pensar na possibilidade de ele mesmo se tornar um Busoma um dia. Aya ficou por perto, demonstrando compreensão e oferecendo conforto. Mas Marcos ainda tinha medo de se transformar em um monstro. Aya o puxou para seus braços para acalmar a ansiedade em seu coração. O gesto foi idêntico ao que Erika fizera após o acidente de Marcos. Isso fez Marcos confundir Aya com Erika mais uma vez, e isso, é claro, era exatamente o que ela pretendia. No caminho de volta para Shoshidai, Ichijo contou muitas coisas a Gai. Os hospedeiros Kryles não eram diferentes de pacientes que sofrem de uma doença terminal. Nenhum remédio poderia impedir isso. O que os esperava no final não era apenas a morte, mas serem consumidos pelos instintos da arma e se perderem inteiramente. Ao redor do mundo, inúmeras armas conhecidas como Seis de Alma estavam manipulando humanos. A Shiryu de Gai possuía a rara habilidade de cristalizar. A Shoshidai existia para reunir e preservar as Sei de Alma de todo mundo. Era uma instalação onde os hospedeiros Chrysalis podiam viver isolados e serem estudados antes que suas armas assumissem o controle total. Eles vinham para cá para entrar em hibernação. Enquanto isso, a Shoshidai continuaria sua pesquisa por uma cura. A hibernação duraria até que essa cura fosse aperfeiçoada. Na escola, Shin chamou a atenção de seus colegas por sua habilidade de falar várias línguas, mas essa mesma qualidade o tornou alvo dos valentões da escola. Embora estivesse assustada, Sayaka deu um passo à frente e gritou por um professor, atraindo uma multidão de alunos ao redor deles. Isso assustou os valentões, fazendo-os recuar. Depois disso, Sayaka e Shin conversaram juntos. Quando Shin perguntou sobre a pessoa que o salvou no outro dia, Sayaka disse que era alguém que ela considerava um irmão mais novo, um garoto chamado Gai. De volta ao quartel-general, Kyoka estava furiosa com Ichijo quando ele e Gai voltaram. Depois de terminar sua missão, ele se recusou a voltar e ignorou todas as mensagens dela. Depois de dar as boas-vindas a Gai, Kyoka ordenou que Ichijo voltasse para sua cápsula de hibernação imediatamente, mas desta vez ele não queria voltar. Ichijo também fez uma descoberta. Kyoka era filha de Miura, alguém que ele conheceu uma vez quando criança. Ichijo queria lidar com Miura pessoalmente, já que os dois já haviam trabalhado juntos. Pelo menos, isso permitiria que ele pagasse uma dívida que tinha com Miura. Ichijo sabia que Kyoka também queria salvar a alma de seu pai. Ichijo pediu permissão para lutar contra Zoltuon, mas Kyoka não tinha autoridade para concedê-la. A caminho de se encontrar com os superiores, Kyoka lembrou do dia em que perdeu sua mãe. Ela sabia que não queria perder a única família que lhe restava. Kyoka se reuniu com a liderança e levantou a questão que Ichijo trouxe, mas eles a consideraram desnecessária. Faz mais de uma década que Miura se tornou Zoltuon e muitos hospedeiros Chrysalis caíram diante dele. Embora ainda não tivesse sido anunciado, a organização concluiu o desenvolvimento de uma arma anti-Busoma e pretendia usá-la em Zoltuion. Eles se recusaram a usar o Prismafon, o tratamento que poderia reverter um Busoma humano, em Miura porque ele manchou o legado da Shoshidai. Kyoka não teve escolha a não ser obedecer. Ichijo levou Gai ao cofre de armazenamento Alma. Ele sabia que se insistisse em confrontar Zolton, ele mesmo poderia se tornar um Busoma, mas apenas um Chrysalis poderia derrotar um Busoma. Para empunhar o poder da arma e vencer uma batalha, era preciso sincronizar com o núcleo Alma dentro do corpo. Quanto mais tempo alguém sincronizasse, mais rápido se tornaria um Busoma. Essas armas amaldiçoadas ansiavam por sangue e guerra. Elas despojavam o corpo do hospedeiro de seu coração humano. Depois de saírem do cofre, eles encontraram Marcos e Aya. Marcos estava cheio de fé que a Shoshidai os ajudaria a se tornarem pessoas normais novamente. Depois da escola naquele dia, Sayaka foi a um clube com suas amigas, já que não havia mais ninguém esperando por ela em casa.
Vendo isso, Shin se inscreveu no mesmo clube em que Sayaka havia entrado. Enquanto todos os outros esboçavam um vaso como tema, Shin desenhou Sayaka em vez disso. Zoltan continuou seu ciclo interminável de matança. A infantaria pesada foi enviada para enfrentá-lo, mas foi aniquilada em um piscar de olhos. Unidades de armadura mecanizada recém-desenvolvidas foram então enviadas para a batalha. Eles conseguiram manter Zoltan sob controle. A mente de Kyoka voltou à sua infância, a imagem de seu pai gentil ensinando a tocar piano. Kyoka ouviu uma vez Miura falar sobre Shijō. Ele disse que Ichijo era preguiçoso, mas confiável, e então Kyoka confiou o destino de seu pai a ele. Ichijo então levou Gai junto com ele. Kyoka observou a imagem de Miura na tela e lembrou da última vez que ele se despediu antes de partir para uma missão. Ela ficou tão inquieta que correu atrás dele e o abraçou, implorando para que ele prometesse que voltasse. Mas Miura simplesmente sorriu, deu um tapinha na cabeça dela e entrou no carro, e depois disso, Miura se tornou o que era agora. Embora as unidades mecanizadas fossem poderosas, não conseguiram segurar Zoltan por muito tempo. Agora seria um confronto entre dois velhos amigos. Ichijo lembrou da bebida que compartilharam uma vez e prometeu a Miura que brindariam juntos novamente no além. Ichijo sabia que seu tempo estava acabando, então, antes de enfrentar Zoltan, fez Gai prometer que, se ele se tornasse um Busoma, Gai seria quem o derrotaria. Gai deu sua palavra. Ichijo queria que Gai reconhecesse sua própria fraqueza quando esse momento chegasse. Enfrentando Miura, Ichijo perguntou o que o havia assustado tanto a ponto de buscar tal poder. Zoltan atacou por poder. Ichijo deu tudo de si para libertar Miura. Há muito tempo, eles disseram um ao outro que, se chegasse o dia em que Miura se perdesse, Ichijo lhe daria um soco o mais forte que pudesse. Nenhum deles imaginou que aquelas palavras um dia se tornariam realidade. Kyoka assistia à batalha por trás de sua tela, rezando silenciosamente para que Ichijo salvasse seu pai. Depois de sair do clube, Shin seguiu Sayaka para lhe entregar o retrato que havia desenhado. Sayaka não recusou o presente de seu novo amigo. O mordomo de Shin chegou para buscá-lo logo em seguida. O ataque de Zoltan não diminuía. Um por um, os anéis de luz de Ichijo foram estilhaçados. Por um golpe de sorte, um conseguiu prender Zoltan. Bem quando Ichijo se preparava para dar o golpe final, uma onda de dor o fez cair de joelhos. Zoltan se libertou e contra-atacou, ferindo Ichijo. Zoltan exigiu que Ichijo abandonasse sua casca de crisálida e lutasse com força total, mas ele recusou. Gai saltou na briga para ganhar tempo para Ichijo se recuperar. Lá do alto, Greens observava a batalha com satisfação. Ichijo estava esperando a abertura perfeita para desferir um golpe fatal. Quando o momento chegou, ele lançou uma saraivada de anéis de luz. Enquanto Zoltan estava ocupado destruindo-os, Gai avançou e o feriu. A esperança de vitória começou a oscilar. Ichijo lançou um enorme anel de luz em direção a Zoltan. Gai avançou ao mesmo tempo. Parecia que esta batalha estava prestes a chegar à sua conclusão. Mas Greens interceptou o ataque de Gai. Zoltan imediatamente caiu de joelhos em sinal de respeito. A chegada de Greens encheu Kyoka de pavor. Zoltan se retirou, deixando Gai e Ichijo para enfrentar Greens sozinhos. Gai podia sentir que a intenção assassina de Greens estava em um nível totalmente diferente dos Busoma que haviam enfrentado antes. Kazuma voltou à base de Gabai para encontrar Himiko. Ele foi até a cachoeira e relatou a morte de Soire. Himiko sentia que a ainda era fraca demais. Ela também podia sentir a energia violenta de uma batalha distante surgindo longe dali. Himiko se purificou sobre a cachoeira para que nenhuma mancha demoníaca pudesse corrompê-la. Ela lembrou Kazuma de que ele também precisava se concentrar mais. Quando Sayaka voltou para casa, abriu o retrato que Shin lhe dera. Ela percebeu que a garota na pintura parecia profundamente triste. Desde que Gai partira, ela sempre tivera aquela aparência. Ela olhou para uma fotografia que tiraram juntos e se perguntou quando se veriam novamente. Ichigo reconheceu a figura diante dele como Greens, o deus da morte. Essa também foi a primeira vez que Ichijo ficou cara a cara com ele. Kyoka ordenou que Ichijo recuasse, sabendo quão perigoso Greens era. Embora Ichijo quisesse obedecer, ele não tinha mais forças para escapar. Ele queria lutar sozinho para que Gai pudesse fugir, mas não havia como o Gai concordar com isso. Mesmo após testemunhar o poder de Greens de perto, Gai ainda estava pronto para lutar. Greens disse a Gai que a Era da Humanidade logo chegaria ao fim e a Era de Busoma surgiria. Eles quebrariam suas cascas humanas e se tornariam os arquitetos de um novo mundo. E agora era o momento para o Busoma renascer. Gai não suportou ouvir mais nenhuma palavra e partiu para a batalha. Ichijo não podia simplesmente ficar parado e ver o Gai lutar sozinho.
Depois da escola, Shin foi a uma gala celebrando o 10º aniversário da fundação de caridade do Grupo Matoba. Em seu quarto, Sayaka olhou para a foto deles e lembrou de todas as coisas cruéis que o Guy disse. Ela não conseguia entender por que ele tinha falado daquela maneira. Ainda assim, ela nunca parou de esperar que ele voltasse. Shin subiu ao palco em nome do Grupo Matoba. Seu discurso era sobre violência. A história da humanidade estava mergulhada nela. Mesmo na era moderna, a guerra e o terrorismo espreitavam em cada esquina. Este era um problema que dizia respeito a todos. Shin convocou o público a renunciar à violência, a deixar de lado suas armas e a tornar a paz uma realidade. Enquanto isso, Guy e Ichijo ainda lutavam com tudo o que tinham. Ichijo estava exausto. Brins desferiu nele um golpe devastador. Guy foi levado tanto ao limite que começou a se transformar em um Bússola para lutar contra Grims. Ichijo tentou impedi-lo, mas não tinha mais forças. Grims não deixaria essa batalha terminar até que Guy e Ichijo se tornassem Bússola. Não importa quantas vezes Grims o derrubasse, Guy se levantava novamente. A tentação de Shiryu estava ficando mais forte do que nunca. Sayaka adormeceu e quando acordou, encontrou a foto emoldurada deles estilhaçada no chão. Um sentimento de pavor a dominou de que algo terrível tivesse acontecido com o Guy. Ichijo usou seus anéis de luz para conter o Guy, mas não adiantou. Guy se libertou e cravou sua lâmina direto no Ichijo. A morte de Ichijo trouxe o Guy de volta ao seu estado original. Mas o próprio Ichijo foi totalmente consumido e se tornou um Bússola.